Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje volta a um tema que eu vou ser honesto com você que está me vendo agora. Não é dos preferidos. Eu não estou falando da minha preferência, não. Eu diria que até não é dos preferidos de muita gente. Até porque muita gente acha que o assunto que nós vamos falar aqui só acontece na casa do vizinho. Ou na igreja do vizinho, ou na cidade do vizinho. E ele acontece em todos os cantos e lugares. O assunto que nós vamos falar aqui, segundo a Organização das Nações Unidas, no seu escritório aqui do Brasil, ele consegue mexer com nada mais, nada menos do que 1,5 trilhão, 1,5 bilhões de dólares em um ano. Você acha que é pouco? Eu vou te dizer, por exemplo, o impostômetro da Associação Comercial lá de São Paulo, só agora em agosto, se não me engano, no dia 29, é que ele conseguiu atingir a marca de 1 trilhão. E a previsão daqui para dezembro é que ele chegue perto de 1 trilhão e 600 bilhões. Este mesmo valor, num país onde você trabalha praticamente quase um quarto do ano para poder pagar imposto, este mesmo valor vive dentro do mundo das drogas, porque este é o assunto do nosso programa de hoje. Fala-se muito em recuperação de drogados. A igreja deve se envolver neste assunto? Este é o tema que eu coloco à sua disposição, com a sua participação, inclusive, e com os nossos convidados. Começar aqui com o Iron Antônio, diácono do Ministério da Fé. Seja bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. Viu, Iron? Obrigado. Juntamente com o Iron, a pastora também lá do Ministério da Fé, a Lucinha Pereira. Seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada. O Marcos Bittencourt, líder do Centro de Recuperação Missão Peniel. Amém. Seja Obrigado. bem-vindo, amigo. Muito obrigado. E aqui conosco um ex-dependente químico, o Henrique Silva. Seja bem-vindo, viu, Henrique? Obrigado. Você imaginava, Iron, que gastasse tanto dinheiro para poder girar num mundo de drogas como esse? Imaginava, com certeza. Eu tenho até olhado nas estatísticas mesmo, tenho visto que é justamente isso um grande motivador, né? Hoje em dia, da venda da droga, do crescimento do consumo de droga, é a questão financeira. Se vê Agora, muito isso. certo. O que a gente percebe é o seguinte, olha, o motivo por que estão aqui os membros do Ministério da Fé, mais Sim. um cidadão que faz parte de um centro de recuperação e um ex-dependente. O Também- pessoal do Ministério da Fé está fazendo um trabalho em cima disso, Sim. né? Vocês têm visitado regiões de Brasília e têm levado o quê, afinal de contas? Pastora. Nosso foco, não interrompendo ela, Ah. mas agregando que justamente a gente tem na mesma visão é a palavra de Deus. E a gente consegue fazer alguma mudança simplesmente usando a palavra de Deus? Muito. Na verdade, eu acredito que o que mais é feito, o nosso maior efeito é Jesus. É importante, sim, que a gente tenha a recuperação de clínicas, né? Isso é fato, mas nós, como não temos as clínicas, a nossa maior clínica é Jesus. É a partir dele que a gente começa um trabalho com um dependente. Né? Mas não se pode prescindir, pelo que eu estou vendo, do trabalho de uma comunidade terapêutica. Você pertence a uma delas, Sim, sim. meu caro pastor Marcos. Sim, sim. É pastor? Isso mesmo, isso mesmo. Né? Você pertence a uma casa de recuperação. Sim, sim, sim. Nós temos um trabalho onde nós ajudamos as pessoas que têm um problema com a dependência química, onde eu fui uma pessoa que durante 12 anos da minha vida fui dependente químico. Você passou Só pelo 8 anos mundão, foi no então, crack. experimentou Só tudo que tinha 8 anos. direito? Isso mesmo, são mais de 11 internações. Então, há 7 anos eu conheço esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, né? E o Ministério da Fé, os dependentes de Deus, hoje eles estão contribuindo, porque na verdade gera um processo de recuperação de internação. Nós precisamos das pessoas que tragam eles, nós precisamos do lugar que abrace ele, Claro. e das pessoas que recebam após eles saírem de dentro da clínica. Rapaz, a pessoa acha que tem que chegar meio que com a cabeça pronta para receber o que vai receber ali dentro, não tem?
Porque não adianta, você não vai conseguir pegar a força e levar lá para dentro. Sim, sim, sim. Nosso trabalho é totalmente, não é compulsório, né? Não, Com não é internação certeza. compulsória. Então, acho que né? a preparação aí dentro do Evangelho é o bom caminho para isso. Já vou conversar contigo. Deixa eu só atender um telefonema. Levir, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. Meu nome é Levi Santos, né? Sim. Eu faço parte do Ministério da Fé juntamente com o grupo Dependente de Deus, né? Que o meu líder é o Iron, que está aí com você, com o senhor, Certo. né? E eu vejo o papel da igreja em si, né? O papel de Cristo, né? Certo. Sim, faz parte sim dessa recuperação. É um papel muito importante, né? Pois não. A gente ter não só a igreja, mas a sociedade também nos apoiando, né? Tá a bem, gente querido. sabe que é uma droga muito devastadora, né? Mas a gente precisa do apoio de Tá. todas as entidades, do governo, da saúde, né? Para Tá caminhar, né? Nesse alvo, né? Que é recuperar todos esses drogados que a gente tem por aí, que a gente tem encontrado. Tá bem, querido. Um grande abraço para você, obrigado pela participação. Você foi achado perguntando para ti mesmo. Se eu fui achado? Quer dizer, nessa busca toda que eles estão falando aí, e que o jovem que participou, falei que é jovem, mas pela voz eu senti que é jovem, deve ser jovem, né? Até porque no Ministério da Fé o que não falta é jovem lá dentro. Eu conheci o Ministério Dependente de Deus depois de 2 internações, né? Eu fiz o uso de drogas por mais de 10 anos, né? De cocaína, cheguei a um estágio deplorável mesmo, né? Que isso. De perder bens materiais, de perder empregos, de perder a confiança dos familiares, de perder o respeito por todos que Henrique, estão à sua volta. Deixa eu sentir. Você falou, chegou depois de 2 tentativas. Isso é. A primeira tentativa, quem foi que te levou? A primeira, os meus pais, né, já tinham conhecimento do problema. E tentaram resolver o e problema. tentaram resolver. Né? Mas você possivelmente não queria resolver o problema. A princípio, não. Tá. Depois de um certo tempo, eu vi que com as minhas próprias Tá. forças eu não conseguia. Não conseguiria. E então, daí em diante, eu resolvi, né, aceitar essa ajuda e fiquei internado Mas a mesmo primeira assim vez. você disse que passou a primeira, a segunda. A segunda, né? A segunda é porque você teve uma queda, então. Fiquei 3 meses lá no Desafio Jovem de Brasília, tive uma recaída, porque o tratamento, né, geralmente é de 9 meses a 1 ano. Então, quando eu fui a primeira vez, achei que já estava legal com os 3 meses, né? E lá eles não te amarram, não te botam atrás de grade, muito pelo Não, contrário. de A forma hora que você alguma. resolveu dar tchau, você vai embora. Conheço o Desafio Jovem como a palma da minha mão. Desde os seus primórdios em Brasília. Então lá eles não te forçam a ficar. O princípio de tudo é a sua força de vontade, você tem que querer, igual o senhor mesmo colocou, né? O princípio é ter que querer se recuperar. Quer dizer, caiu de novo. Caí de novo. Depois voltei. Agora a terceira vez, você passou por onde? Não, aí só fiquei internado essas 2 vezes. Só as 2 vezes. Depois fiquei, né, com o pessoal dos Dependentes de Deus e hoje, para a glória de Deus, sou um dos líderes também ajudando essa obra. É verdade. Dependente de Deus é o nome que se dá ao grupo lá dentro do Ministério da Fé. O que é melhor, hein? Ser dependente lá ou dependente de Deus? Dependente de Deus, né? Com certeza, sem dúvida. Rapaz, você falou 12 anos no mundão das drogas, amigo. 12 anos. E cocaína, né? Droga pesada, maconha, cocaína, o crack, só no crack foram 8 anos da minha vida. Pô, mas disseram que o crack arrebenta o cara? Na verdade, arrebenta. Hoje eu peso 75 quilos, cheguei a pesar 57 quilos. É mesmo? Então, realmente ele destrói todo o âmbito familiar, ele destrói você na classe social. Porque o que acontece é o seguinte, eu passei por vários tratamentos clínicos e as pessoas elas têm que entender uma coisa. Sim. Quando elas tomam a decisão de buscar um tratamento clínico, a abstinência ela é de 6 meses a 1 ano. São abstinências que podem te levar a uma recaída. E olha lá, hein? 6 meses a 1 ano. Sinceramente, de vez em sempre não dá uma vontadezinha, não? Não, a palavra de Deus diz que a carne ela milita contra o espírito nosso. A minha carne ela milita contra o meu espírito. Então eu estou precisando ser mais espiritual, porque eu parei de fumar já faz eu ponho 94, faz as contas aí, né? Um bocado de tempo, 18 anos por aí, né? E eu ainda de vez em quando. Sim. Rapaz, é só de falar de cigarro já enche minha boca d'água, pastora. Estou precisando orar, não estou não, pastor? Também, né? Mas é como ele falou, na verdade, existe uma grande luta. Né? Nós somos curados, sim. Né? As pessoas são tratadas, sim. Mas a gente precisa, por isso que
quando a gente fala que Jesus realmente é a solução, é por isso. Porque aí Jesus que essas pessoas encontram a força para essa vontade passar. Essa vontade vai passar. E como... Pois não, pode falar. Como ele falou da questão da destruição. Nós pegamos jovens, adolescentes, crianças, pais de família, mães de famílias, totalmente destruídos, totalmente. Você não destrói só uma pessoa, aquela que está usando. Ele acaba fazendo um avalanche ao redor e de redor. Isso. Nós temos um caso, que o Júnior até pode falar melhor, de uma família que vendeu tudo, acabou com tudo, não ficou com nada. O cara vendeu de tudo, tudo que ele tinha. E hoje nós estamos trabalhando com essa família, levando colchão, tudo, panela, copo, forro de cama, porque foi de tudo. Reorganizando tudo de novo. Reorganizando tudo novamente. Rapaz, como é que acontece um negócio desse, Iron? Como é que acontece? A ponto de chegar aí da família perder praticamente seu patrimônio e tudo mais. Na realidade, eu vejo que é um histórico já desde o início, né? Acho falta de uma estrutura familiar mesmo. Essa família especificamente, sem citar nomes. Na realidade, ficou no final da história, só resultou a mãe, que ama muito o filho, né? Agora, os irmãos, os parentes, todos se afastaram por não aguentar ali a situação. É o então, primeiro baque que se leva, né? Justamente. Então, a mãe, por amor de mãe, ela não largou o filho. Então, ficou um filho de 35 anos de idade, que é a idade dele, né? Dentro de uma casa. Eles moram casa própria, pra você ter ideia. Já estou ouvindo até a família. Esse marmanjão aí, né? Dessa maneira. Justamente. E quando a gente foi lá falar com o irmão, que ela nos fez questão de a gente lá conhecer os outros irmãos, ele falou, esse cara vai matar minha mãe. Entendeu? E a gente entrou naquela casa e encontramos a casa toda suja de carvão, casa que ele usa droga lá dentro, passa nas paredes. E a mãe suportando isso? Suportando isso. Passando fome a mãe, inclusive, porque não tem fogão, tinha um pote de sal lá dentro. Meu Deus. Então nós chegamos lá e levamos, né, um pouco de coisas básicas, né, para as pessoas sobreviverem. Nem o banheiro, a porta do banheiro ele tinha, porque ele tirou a porta. Meu Deus, né? do céu. Então assim, entra e você vê um completo caos dentro de uma casa. Então a gente foi lá, lavou o apartamento, pintou, trocou isso e aquilo, levamos fogão, levamos bujão, levamos alimento, levamos colchão, levamos cama. Ele dormia numa cama e a mãe dormia no sofá, tudo arrebentado lá, pra você ter ideia. Entendeu? E estamos na luta com esse processo para ele se internar, para ele se libertar, porque ele ainda está resistindo ainda. Você passou por esse tipo de processo? Perturbou muito a vida da família, não? Bastante, né? Assim, para sustentar o meu vício, cheguei a furtar pertences dentro de casa, né? Então, isso, como não tinha nenhum histórico na família em relação a isso, foi um baque muito grande para a família, né? Isso desencadeou, né, enfermidades no meu pai, chegou a emagrecer bastante, não conseguia dormir, né? A preocupação tomou conta de toda a família. A mãe é a que mais sofre, não é não? A mãe é que mais sofre. Meu Deus. E ai de nós se não fosse o joelhinho da mamãe, né? Ai de nós. É impressionante. Se tiver força para orar ainda, que tem mãe que não tem. Como é que é? Se ela tiver ainda força para orar, que tem mãe que não tem, se entrega. Acaba sofrendo muito mais e caindo muito mais do teu próprio filho. A gente faz trabalhos na Cracolândia, né? Nós temos casos de mães que vão tentar resgatar o filho e acabam usando droga junto também. Já que você está falando em trabalho em Cracolândia, por exemplo, eu recebi acho que umas 4 fotos, a Rosa me mandou. Coloca aí, por favor, e a gente vai conversar um pouquinho em cima aí. Né? Esse trabalho que vocês fazem, vocês vão a uma área onde realmente tem drogados. Nós vamos na maior de Brasília, que é na Celândia. Cracolândia na Celândia. Onde é que fica ali, hein? Ali na QNM 1, ali perto do Tatico. As fotos para mim aí, por favor. Lá, perto do Tatico ali. E lá é o seguinte, tem gente que vem do plano, que vem do entorno para usar droga ali. A gente cansa de encontrar pessoas lá. Porque lá, amigo, o rato anda atrás do queijo. Justamente. Então, e lá... é para lá que se vai. Agora, vocês chegam numa área como essa, eu já vi também que não adianta você chegar lá e querer começar a pregar sem levar um... A sopa é uma estratégia, né? Porque o usuário de droga, ele passa até 4 dias sem dormir e sem comer. E sem essa menor preocupação, não sente nem fome, pelo que eu sei. Vocês que já passaram por esse mundo, parece que a fome é de consumir a própria droga, né? Justamente. E eles aceitam? Eu estou vendo ali vocês orando por essa moçada. Aceita, pastor? Alguns aceitam, tem outros que não, mas a grande maioria tem uma sede muito grande. Tem uma sede de Deus, tem uma sede de estar perto de pessoas, sabe, de conversar. Então, quando a gente chega, eles percebem que nós estamos por ali.
e eles começam a chegar a nós. É uma coisa tão absurda que como chama aquele local mesmo? Nos bueiros. Nos bueiros. Tem pessoas que ficam dentro dos bueiros. Não sai de lá, nem com Não sai de lá. Recentemente, um dos nossos telejornais aí mostrou isso, né? Justamente. Entrou lá dentro, inclusive a repórter mostrando que eles vivem lá dentro do buraco Sim, mesmo. Isso. E só uma coisa, quando a gente sai, é como você falou, a gente leva o alimento, né, Júnior? Aham. Eles preparam a sopa, o pão, levamos também roupas, porque tem, como o Júnior falou, Principalmente na época de frio, Isso. né? Que eles passam muito mal, né? eles ficam 4, 5 dias sem comer nada. E sem tomar banho. Sem tomar banho, pode-se dizer que... muito Isso mais aí tempo. deve ser muito mais tempo, Muito né? Até mais porque tempo. não tem a mínima disponibilidade, né? Eu acho que nem pensa nisso, né? Isso. Oi, Rafael, boa tarde. Diga, Rafael. Boa tarde. Pois não, querido. Eu quero enfatizar o trabalho dessa obra, Sim. que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura e o amor ao próximo, como assim Jesus nos ensinou. Pois não. E o que acontece hoje na nossa igreja, Sim. não falando da igreja central que vocês estão falando aí na televisão, Sim. mas estou falando no sentido geral. A igreja do Senhor hoje está igual à igreja de Laodiceia. Uma igreja morta para essa área social, Pois onde não. as pessoas estão